Era um pecado, ó. Lá em Tubarão, em cada casa não tem um quadro do Vili, era interessante. A gente chegava nas casas, a primeira coisa que chamava a atenção era um quadro pequenininho do Vili, mas tinha que ter alguma coisa do Vili. Dentre tantos catarinenses, ele faz parte dos 20 do século XX, e isso já dá uma demonstração do quanto ele representou para Tubarão. E ele dedicou-se com muita paixão a esse registro da cultura popular. Com essa pureza que as crianças têm com as coisas, e eu acho que essa é a grande contribuição dele. Pela inovação não só temática, como também no próprio uso das cores. Ele tinha esse dom, eu sempre dizia que ele tinha uma estrela que iluminava ele quando ele fazia essa claridade que ele colocava nos rostos das pessoas. Um pintor, um desenhista por excelência. E como ele dominava muito bem o desenho, para ele era muito fácil esse foco no cotidiano. Portanto, ele era simples, direto e era, acima de tudo, vigorosamente catarinense. Quer dizer, já está gravando? Já. Eu nasci justamente aqui em Tubarão, né? 1913, né? Meu pai chamava-se Roberto Zumblick, minha mãe Ida Furgasti Zumblick, né? Papai era relojoeiro formado, ele veio aqui para Brusque, né? Isso com a idade mais ou menos de 18 anos para montar uma relojoaria, né? E acabou no fim vindo ao Tubarão. E justamente no dia que ele chegou aqui para fazer uma visita, porque ele ia voltar para a Alemanha, teve um baile festivo aí e ele disse que baile namorou a minha mãe, né? Aí ficou aqui, casou, montou a relojoaria. Eu tinha 15 anos. Namorei 7, casei com 22. A mamãe ainda não deixava conversar nem na janela. Naquele tempo não era fácil. Não era assim, não. A gente, para namorar não era fácil, não. Era tudo fugido. A gente saía da igreja, descia, ia lá embaixo no jardim conversar. Depois vinha. Não era só eu, era para tudo quanto era moça naquele dia, né? Dia 4 de fevereiro. Nós casamos dia 4 de fevereiro. Eu vim de Timbó para casar. Os 8 meses que eu tive noivo, eu fiquei lá, noivado bom esse. Naquele tempo eu levava 2 dias para chegar daqui em Timbó. Depois a senhora me disse, aí quando ele estava pintando, eu até ajudei, eu disse, nesse retrato dela não tinha um colarzinho. Então bota um colarzinho. Tu vês que criatura maravilhosa que era, né? A primeira senhora tubaronense que me visitou no hotel foi a Célia. Daí a nossa amizade se estreitou, porque depois eu fui morar num apartamento que era na frente da orivesaria, porque o Vili tinha orivesaria. Lá na ótica dele, era onde a gente encontrava o Vili, era onde passava sempre, nas manhãs de segunda-feira, antes de ir para o colégio, passava por lá para ouvir um pouco das histórias dele, para conhecer um pouco da obra dele. E depois conheci o ateliê, fui me interessando pelo trabalho dele. Aí, quando eu descobri que aquele painel gigante era daquele senhorzinho, cara, que tinha na relojoaria, eu fiquei muito impressionado com a situação, sabe? E me fascinou aquela história, assim, porque ele era um cara humilde, cara, que todo mundo apreciava, assim. E
Ele próprio falava assim, que o pessoal passava por ele e ele dava bom dia, assim, bom dia, como é que a senhora tá? E o pessoal olhava para ele meio assim, meu Deus, cara, eu não sou uma obra de arte. Eu sou Vili, eu sou uma pessoa comum, como qualquer ser humano. À noite ele chegava da relojoaria e ia para o ateliê dele, onde ele se isolava em termos, né? Porque ele gostava de ficar sozinho para que ele tivesse o seu descanso, para passar para a tela aquilo que ele estava sentindo, porque o artista ele coloca na tela tudo aquilo que ele sente, né? A alma dele ele coloca dentro da tela. Eu nasci em Tubarão, fiquei a minha infância e a minha adolescência lá, e sou filha de uma colega de colégio do Vili, que me conta, minha mãe hoje ainda é viva, tem 97 anos, ela sempre conta que ele vivia sempre desenhando na lousa, como ela diz, desenhava e as freiras punham lá na frente para os amigos, para os colegas verem o desenho dele, e que isso ele se sentia muito bem, inclusive num depoimento dele, ele fala que foi uma das coisas que impulsionou ele a se dedicar para a arte. Tinha uma professora que era irmã Isidora, ela desenhava, pintava, né? E aí, quando ela viu a minha vocação, que eu gostava de mexer com pincéis, ela então procurou me dar um apoio. E eu hoje ainda reconheço e vou reconhecer o resto da minha vida, né? Que ela foi a maior incentivadora. E cada obrazinha que eu pintava lá no colégio, ele levava para a vitrine da relojaria dele e colocava lá na relojaria. Eu comecei a entender o que era pintura e tudo isso aí, a nossa vida inteira foi vendo o papai pintando. Isso, ou em casa, ou tirando fotografia, ou fazendo caricatura dos amigos dele para dar. E ele me presenteou não só com essa aquarela das tintas óleo, a tinta Hering, né, que nem existe mais, em 69, como também tem um livro com dedicatória dele. Ele sempre incentivava e ele me chamava de coleguinha. É como se eu tivesse, olha, meu velho amigo, meu amigo de infância daí, ó. Quer dizer, ele já fazia parte do meu universo, eu era íntimo, crítico dele, e nunca tinha cumprimentado pessoalmente. Quer dizer, fui apresentado a um velho amigo de infância. Bom, eu trabalhava no setor de arte e educação do MASC, lá final dos 80 e tanto, e o Vili aparecia lá para algumas vezes que ele ia expor no museu e trazia algumas coisas. A gente achava ele engraçado, porque ele era, para mim, já conhecia ele idoso, né? Mas eu achava engraçado que ele era um idoso que pintava como criança. A pintura dele me parecia sempre jovem. Nisso eu não entendia por que as pessoas implicavam às vezes tanto com ele, porque eu dizia, mas ele consegue conduzir o trabalho dele de uma maneira como quem está se divertindo com aquilo que faz. Foi o seguinte, nunca em Tubarão se ouvia falar no outro artista. Sempre era o Vili Zumblick. Na época que eu trabalhava na Rádio Diário da Manhã, eu tive o privilégio de conhecê-lo. O meu querido e saudoso amigo Adolfo Zigelli já fazia uma menção muito forte a respeito do trabalho do Vili Zumblick, e eu acho que por aí eu acabei me motivando um pouco e passei a divulgar. E aí acabei me transformando no amigo dele. Ele era introspectivo, falava pouco, mas tinha uma capacidade fantástica de ouvir o outro. A obra de Vili Zumblick tem um lado muito interessante, que é a sua abordagem de aspectos históricos de Santa Catarina, que não tem sido muito feita nas artes plásticas Barriga Verdes. Que é quando ele faz, por exemplo, uma leitura de uma narrativa da Anita Garibaldi e das Revoluções do Sul. Lindolf Bell, poeta e marchand. O pai, então, que operava a máquina do cinema... Eu ajudava a projetar os filmes, que naquela época era manual, né? Não era hoje em dia que tem tanta facilidade, né? E fazia os cartazes dos artistas do filme. E ele reproduzia isso na frente da marquise, que ficava aquele tablado indicativo do cinema, ou em cartazes em madeira que ficava na frente do cinema. Então, como o Cine Vitória era mais afastado um pouquinho da onde o pessoal passava, tinha um trilho, tudo ali, né? Ele colocava em cavalete as figuras que ele pintava. E a dificuldade que ele tinha
que as pessoas começavam a gostar da pintura dele e acabavam levando para casa aqueles cartazes pintados na madeira. E despertou então na sociedade o desejo de que as pessoas que o pai pintasse quadro para as pessoas levarem para casa. E já isso depois de casado é que realmente a sociedade veio a notar no pai que ele tinha um dom da pintura. E, se eu não me engano, foi o da família Medeiros, seu Ageu, que encomendou a primeira tela que o pai pintasse. A primeira tela que eu me lembro de ter chamado a minha atenção foi a tela Os Tropeiros, que é uma tela do Zumblick de 1948. Né? E cada vez que eu vejo a tela, seja em foto, seja na casa da minha irmã, a minha irmã Terezinha, que herdou essa tela, eu percebo assim um talento que me chama a atenção, porque você vê a poeira, além de ver o gado, além de ver os tocadores do gado, os tropeiros, você só falta sentir a poeira entrando na tua narina. Tu enxergas a natureza com cores que só Deus sabe dar a gente. As tuas corajosas pinceladas, que não conhecem dúvidas, entusiasmam-me bastante. E de hoje em diante, deve se especializar e só pintar o que penetra a sua alma. Correspondência de Federico Guilherme Lobe. E o Lobe, ele pintou a igreja, a nossa catedral, que foi, infelizmente, desmancharam, que foi o maior crime em matéria de destruição de patrimônio histórico em Tubarão, foi a igreja que eles desmancharam, nossa catedral, né? E lá o Lobe soube que ele pintava e convidou para ele ajudar a pintar, mas isso ele já era moço. Era o único que pintava alguma coisa aqui em Tubarão, era eu, e ele, como alemão, ele estava sempre lá em casa, na loja, né? E aí, quando ele viu a minha vocação à pintura, ele começou a me dar umas lições, né? Com ele também aprendi muita coisa. O que não acontecia com a igreja de 13 de maio, que ele fez um painel lindo, né? E um padre, não sei quem, resolveu pintar por cima, porque ele disse que aquilo ali tirava a atenção dos fiéis na hora da missa. O que mais me impressiona na obra de Willy Zumblick, que faleceu menino aos 95 anos, é a iridescência, a luz que ele imprime aos seus quadros. Ele, um retratista, um muralista, um histórico pintor de Santa Catarina, ele produziu e deixou obras imortais. Não tenha dúvida, foi ele que reavivou a história de Santa Catarina, através do Contestado, através da Anita Garibaldi. Para mim, o segredo da paixão dele, dessa história dele, ele contou muito da nossa cultura, da nossa história, mas o que ele pintou, o que ele escreveu nas telas sobre a Anita Garibaldi, para mim é o que tem de mais fascinante. Santa Catarina e o Brasil não reconhecem na Anita a figura importante para o mundo que ela foi. Basta ir para a Europa para ver o que a Anita representa para a Itália e para toda a Europa. Nós que somos aqueles que a viram nascer, crescer e em apenas 10 anos construir uma história tão rica, não a reconhecemos como deveríamos. O Willy, com toda a pouca informação ainda que tinha, ele conseguiu, pesquisou, autodidata que era, foi atrás. Quando pouco se escrevia e se falava da Anita, ele foi pesquisar, levantou essa história e, como ninguém, contou dessa saga que orgulha todos os catarinenses. O trabalho dele, que eu considero notável em relação à temática do Contestado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o Contestado, na minha época, iniciante do jornalismo, era um tema proibido. Nas telas dele, quem não teve voz, que foi o homem do Contestado, tem voz. Ali há um discurso. Porque você pode escutar o discurso, ou pode sentir o discurso daquela expressão, daquele rosto, daquela pessoa. E é um discurso de advertência que ainda vale hoje.
o claro-escuro, o dramatismo que ele consegue em certas cenas, né? E que isso traz uma iconografia que é rara em Santa Catarina. Mesmo esse registro que ele fez da Guerra do Contestado, dos próprios episódios de Garibaldi e Anitta, eles têm uma importância como uma iconografia inexistente, praticamente, em Santa Catarina. E também tem umas paisagens dele que, se a gente olhar bem, tem umas paisagens bastante interessantes que transmitem com muita felicidade, assim, alguns aspectos da natureza de Santa Catarina, assim, os regatos, sabe, assim, aquelas beiras de rios, de córregos, ele consegue captar uma luz ali bem interessante. Até ele tinha pintado 2 vias sacras. Uma foi roubada na casa dele quando ele já tinha falecido. Nós deixamos lá as coisas achando que estava em segurança e entraram lá e roubaram. Roubaram 26 telas, mais ou menos isso. E nós não conseguimos 6 logo da via sacra, que ela ficou inutilizada, porque se não tem as estações todas, poucas estações não adianta para formar a via sacra. E nós não conseguimos. As que nós conseguimos realmente já estavam bem deterioradas. Eles tinham raspado o nome, tinham pintado por cima. Particularmente eu prefiro as bandeiras do Divino, onde eu acho que tem uma atmosfera, uma luminosidade assim meio impressionista, que eu acho interessante. Com essa iluminação que ele trazia de cores, ele era muito do amarelo, do vermelho. Então isso para mim, eu acho que muito pouca gente, muito pouco artista consegue fazer ou conseguiu fazer isso que ele fez. Ele gostava muito de pintar paisagem, mas ele gostava muito de figura. Ele sempre dizia que a dificuldade maior numa figura eram as mãos, que as mãos realmente era uma coisa muito difícil de pintar e ficar uma coisa natural, né? O teu olhar, ele automaticamente, ele parece que ele recebe uma atração, entendeu? Especial exatamente por esse talento que ele revelava nos quadros dele. Ele tinha um olhar mágico, eu sempre dizia, ele olhava para a pessoa e ele chegava em casa, rabiscava. Desejando ampliar os horizontes e romper os limites até o momento conhecidos, Zumblick vai ao Rio de Janeiro em 1946, então capital do Brasil, pela primeira vez. Aluga com enorme dificuldade, por 9 dias, o salão do 9º andar da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. E lá, sem propaganda e sem maiores conhecimentos no Rio, expõe 70 quadros. A imprensa carioca unânime surpreendeu-se com o trabalho do jovem autodidata e desconhecido pintor catarinense. Lélia Pereira da Silva Nunes, escritora. Mas a primeira vez que eu vi, há 40 e poucos anos atrás, a obra Ronda Noturna do Rembrandt, eu me encantei com os artistas que trabalham com a luz e trabalham com sombra, né? Porque a Ronda Noturna é realmente uma coisa fantástica. Eu não me canso de olhar naquela obra. Às vezes vou na internet para ver a obra, ver como é que naquela época, né, o Rembrandt produziu uma coisa tão fantástica. E o nosso querido Willy Zumblick tem essa marca registrada. E essa luminosidade, pode ter certeza, eu acho que muito pouca gente no mundo consegue fazer essa luminosidade que ele fez. Como a cigana que temos aqui. Esta cigana, basta olhar os olhos, esse era o lume do olhar do próprio Willy Zumblick. Ele transmitia aquele lume à sua obra imortal. E esta cigana, com esse brilho no olhar, exprime com perfeição talvez a grande liberdade gitana de Federico Garcia Lorca. Mas também contou uma outra parte importante da nossa história que foi negada, negligenciada muitas vezes, que é a saga do Contestado. Então, essa paixão dele pelas coisas que fizeram a história de Santa Catarina é que me transformou num admirador ad eterno do mestre Willy Zumblick. É um excelente pintor esse Willy Zumblick, que há 4 dias, com a presença de toda a gente boa de Santa Catarina, inaugurou a sua primeira exposição no Rio. É um artista forte, cuja arte representa, antes de tudo, a vitória de irresistível vocação. Willy pinta com a alma, com emoção e com talento. Lopes da Silva, jornalista,
Rio de Janeiro, 1946. Então os jornais têm que tratar do local. E aí valorizar tudo local. A arte, a cultura, a música, não é? Os artistas, o cinema, entende? A obra dele, ele foi um artista que ele se focou muito na região. E quando eu fui para Porto Alegre para fazer a escola de artes, e então a gente vai desenvolvendo, mas isso vai descobrindo que muita coisa nessa época em que ele viveu aconteceu no mundo. É, acima de tudo, a demonstração de um homem que não teve nenhuma escola de arte. Nasceu artista. Zumblick é dono de uma extensa obra plástica e pictórica de imenso valor cultural e popular. O grande retratista e realista tinha um traço único, de um talento superlativo, de uma densa fidelidade ao real, mas também de uma inusitada reverência ao caricato, como no caso de suas carrancas. Sérgio da Costa Ramos, jornalista. A figura dele, a figura humana dele, era assim uma pessoa de uma extrema educação, um cara muito gentil. Eu conheci o Zumblick quando eu era presidente da Associação dos Artistas. Ele queria fazer uma mostra dele aqui, tipo de uma retrospectiva. Aí eu concordei, foi em 86. Eu lembro que ele trouxe assim um caminhão cheio de obras, veio umas luminárias assim, tanto quanto rústicas, luminárias, umas latas. Aí ele deixou tudo montado. Eu cheguei lá, achei que não dava. Aí eu tirei todas as luminárias, refiz toda a exposição, tentei dar assim uma certa cronologia por períodos, né, por temas, e o Zumblick ficou tão encantado com a montagem que eu fiz. Qualquer outro artista teria achado que eu fiz uma intrusão, não. Mas ele achou ótimo, ficou muito contente e acabou ficando uma exposição bastante bonita. Eu, na época, até fui criticado pelos jovens que frequentavam o UDESC, achando que eu não deveria ter feito a exposição. Havia uma certa resistência à pintura academizante, assim, mas eu achava que ele tinha todo o direito. Sim, sim, ela leva, através do tempo, essa coisa de uma alma que se diverte com as coisas simples, pequenas coisas, que são, muitas vezes, ao questionarem a obra dele, as pessoas não estão entendendo o quão próximo das coisas e das pessoas ele estava. E o Zumblick é um artista que a gente sente, né, que há, sem dúvida, uma defasagem em relação ao que estava se fazendo na época. Mas era o que ele fazia como uma pessoa. E eu conheci ele já maduro, idoso, né? Isso, eu lembro que o Arrellaus falava dele vindo ao longo do tempo, isso, né? Então, os ecos do modernismo, eles não chegavam ou eram rejeitados em outras regiões, né? O modernismo tem uma certa aversão a essa coisa da narrativa, mas o Zumblick assumiu claramente uma intenção de registro, de narrativa e de fazer com que o trabalho dele fosse colocado em função de registrar tradições, né? Tradições populares, as danças, os costumes. E se isso, de certa forma, compromete um pouco a autonomia plástica da obra, ela, por outro lado, nos traz um trabalho que tem uma atmosfera, tem um clima, é inquestionável o talento do Zumblick em registrar essas cenas. Eu acho que isso é aquele repórter que o artista pode ser, da sua realidade, do seu tempo e da sua vida, que ele vai colocando, né, diferentes momentos da sua cultura e da sua vida próxima ali. Então ele passa a se tornar um comunicador com os outros momentos dessa estação que a gente está vivendo, né? E como ele dominava muito bem o desenho, para ele era muito fácil esse foco no cotidiano. Tudo que acontecia, ele passava com muita rapidez para o papel e do papel transformava numa pintura. Por isso esse olhar que ele tem de cronista do cotidiano. O estar mostrando na pintura dele aquela coisa animada e divertida, como a alma infantil pode ver nas coisas, já é uma contribuição. É um olho animado, esperançoso com a humanidade que ele tinha. Isso, para hoje, é até talvez uma visão meio assim visionária, né? Mas ele sempre correu meio que, eu diria que, paralelo a isso tudo. Ele sempre teve um foco e traçou uma linha, e ali ele foi sempre trabalhando com o mesmo tipo de projeto. Ele não era um artista assim inquieto, pelo menos na obra dele não mostra isso. Acho que ele fez um trabalho que realmente se impõe pela
autenticidade é um trabalho, é a visão de mundo dele, né? Existe o próprio Valmir Ayala, elogiou uma vertente expressionista na obra dele. Zumblik está para Tubarão como Portinari está para o Brasil. É positivo que cada comunidade tenha seu artista, a voz ou a expressão mais coerente de sua realidade social. Zumblik é bem isso, e a partir de Tubarão é ilustrador da história e dos costumes de todo o estado. Valmir Ayala, crítico de arte. Um dia à tarde eu anunciei em Brasília, lá no gabinete do Espiridião, que havia conseguido no Ministério da Educação e Cultura a importância de R$410 mil para o início da construção do Museu Willy Zumblik, uma vez que ele tinha um orçamento maior do que esse recurso financeiro que havia sido disponibilizado pelo ministro. Em chegando em Tubarão, no dia seguinte, ele vai à prefeitura e me presenteia com isso aqui, aonde eu chego com o museu na mão direita e chego na mão esquerda com o dinheiro necessário para a construção para o início das obras do museu. E Santa Catarina, todos nós sabemos, infelizmente, é um estado muito ingrato com a sua memória, né? E eu sei que existe um museu lá em Tubarão, do Zumblik, já é uma boa iniciativa, mas me parece que esse museu deveria de obedecer a normas técnicas, tal, não sei se é o caso. E eu fiquei achando aquilo estranho, porque era uma coisa futurista para uma pintura que não estava trabalhando com o tempo, né? E acho que quem fez aquele centro cultural, ou o projeto daquele espaço para instalar a obra dele ali, viajou mais do que ele, até porque botou ele numa escala, sei eu, lá, rocambólica para o espaço, né? Quando ele se divertia com a terra, com o chão, com as crianças. Para ele, né? Ele esperava isso, certo? Eu acho que ele deve ter passado para outra vida satisfeito por ter deixado as suas obras, né, para a comunidade dele. Como ele conseguiu colocar no museu, que foi feito para ele, né? E eu acho que aí ele se realizou. Mas é tão diferente o espaço que para instalar ele naquele espaço, a coisa parece que confunde mais do que ajuda a obra dele. Eu fiquei assim muito preocupado, porque o museu estava precisando de um cuidado, o museu estava praticamente abandonado. As obras deles em processo de deterioração lamentável, né? Dando-se assim, a impressão muito nítida de que as autoridades de Tubarão e de Santa Catarina, por que não dizer, não estão conscientes da importância histórica, não é, artística e cultural da grande obra do Willy Zumblik. A razão dele ter deixado de pintar, ele levou com ele. Só ele vai saber, porque ele nunca nos disse o porquê. E nós acreditamos que ele tinha uma vontade imensa de ter os quadros dele expostos aqui em Tubarão para a eternidade, alguma coisa que nada é eterno, mas que, né, que ficasse. Mas acho que é um exemplo até ser seguido por outros lugares de tentar criar um espaço onde a produção artística local possa ser mostrada. Diante da obra de um Zumblik, de exuberante marca pessoal, mas seguidora daqueles princípios que dão à pintura o direito de assim ser chamada, o nosso coração encontra conforto. Guido Mondim, artista plástico e político. Eu acho que ele pintou sempre. Até a inauguração do museu. Naquela semana da inauguração do museu, ele não terminou um quadro, que ainda ele se encontra com o Raimundo que está com ele, esse quadro. Ele não acabou o quadro. Eu acho que é dos poucos que não está acabado, é esse quadro. Porque quando a inauguração do museu foi dia 26 de setembro de 2000. Né? E no dia seguinte ele fechou o ateliê dele. Ele arrumou todos os pincéis, e palhetas, e quadros, ele acomodou tudo. E ali em diante ele não fez mais nada. Ele não pintou nem mais um rabisco, nada. Ele, simplesmente a vida dele como artista terminou naquele dia. Um cidadão que sonhou ser caminhoneiro, que virou um pintor reconhecido internacionalmente, um autodidata, e que contou como ninguém a história de Santa Catarina, eu me sentia no dever de ouvi-lo para aprender muito dos ensinamentos do mestre Willy. Eu diria que Willy Zumblik, na verdade, foi o cidadão que projetou a então Cidade Azul, Tubarão, a nível de artes plásticas, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo.
E respeito, o pai tinha muito respeito pelas pessoas, em cor, e raça, e religião, e não interessava para ele. Figadalmente leal, né? Apaixonado pela esposa Célia, pai de família, avô, bisavô, enfim, um homem da sua cidade, leal. Ele era uma pessoa muito admirada por todos em Tubarão pela simplicidade e modéstia dele e da Célia. Um cavalheiro. E a Célia era muito comunicativa, sempre rindo, sempre alegre. Ela era pequenininha, baixa e ele alto, magro. Mas era um casal inseparável. Uma das coisas que me chamou a atenção durante a produção dessa reportagem, que inclusive vai ser o gancho de toda essa reportagem que eu estou fazendo, era o amor que um tinha pelo outro. Assim. Foi uma coisa muito fascinante. Que todos os filhos, todos os amigos, todas as pessoas que conviviam com ele falavam que um foi feito para o outro. Foi um grande pai de família, um grande marido, mas sempre com ela ao lado. Entende? A gente sempre diz que ela era a âncora dele, que lógico, na vida sempre tem os percalços, e ela sempre do lado dele toda a vida. E ela também para eles foram um amor, eles viveram 63 anos juntos, né? Então eles tinham uma amizade, um amor muito grande. Também puderam, né? Com todas as décadas que viveram juntos, tanto que quando um não estava bem de saúde, o outro logo acusava o golpe também, né? Os dois tinham que estar... Eu percebia muita sintonia dos dois. Os dois sempre juntos, na ótica, ela sempre apoiando muito a obra dele, toda a ação artística dele. Foi nela que ele encontrou o seu principal apoio. E naquele dia eu percebi que ele, olha, encerrou. Não precisou me dizer isso, deu para entender? Aí ele começou a definhar, ele não queria sair mais, ela era tudo para ele. Neste dia, eu fiquei convencido que ele se sentiu enganado. Não podia acontecer isso. Ele tinha que ir antes. Ou, o ideal, né, os dois juntos. E uma das coisas que me chamou muita atenção durante a produção dessa reportagem foi uma entrevista que eu fiz com a filha, que ela lê a carta que ela achou, porque quando o Vili soube que ele estava com um problema de saúde, ele espalhou pela casa várias cartas, assim, que ele achou que ele fosse morrer antes que ela. Só que ela foi antes que ele. E depois que ele morreu, os filhos foram na casa retirar o material dele e tal, e né, recolher as peças dos dois, assim. E eles encontraram várias cartas pela casa espalhadas, que ele escreveu para ela. Para ela não ficar triste porque ele foi embora. Célia, o poeta tem o dom da verdade. Sabe descrever o mundo em versos. Tem a alma sempre em liberdade. Sente que vive em outro universo. Deve ser triste viver na solidão. Mais triste é saber que eu vou te deixar. Fica contigo a minha eterna gratidão. Jamais deixarei de te amar. Se nada da vida eu possa levar, tenha certeza, levo comigo o teu olhar, os filhos, o carinho e o prazer de amar. Ao lado de Deus estarei sempre a te esperar. Se lá em outro plano houver vida, prometo que irei te encontrar. Gritarei bem alto, querida. No céu, vagaremos eternamente, sem nos separar. Vili Zumblick.